Olá, mentes ávidas do amanhã. Eu me chamo Ebert e sejam bem-vindos a mais um vídeo de matemática com humor. E hoje a gente vai falar sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Vamos entender um pouquinho primeiro o que são grandezas. Grandeza é tudo aquilo que a gente pode mensurar, que nós podemos medir ou quantificar. Por exemplo, o tempo, que a gente mede em horas, o comprimento, que a gente pode medir em centímetros, em metros, em quilômetros, a velocidade, que a gente mede em quilômetros por hora, a temperatura, que pode ser medida em graus Celsius, a energia, que a gente mede em joule, ou a energia da nossa casa, que a gente mede em quilowatts, o som, que a gente mede em decibéis, e a força, que a gente mede em newtons. E o mais importante de todos, a quantidade de likes que esse vídeo vai receber. Bom, duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma implica no aumento da outra, e vice-versa. Ou seja, se uma grandeza aumenta, a outra aumenta proporcionalmente. E se uma diminui, a outra diminui proporcionalmente. Temos aqui um exemplo. Para percorrer 300 km, um carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros e com 120 litros? Bom, podemos representar essa situação numa tabela. Percebemos o quê? Que a quantidade de litros ali, ela está dobrando. Foi de 30 para 60 e depois de 60 para 120. Isso quer dizer, se as condições forem mantidas, a quantidade de quilômetros percorrido por litro também vai dobrar. Então, com 30 litros, 300 km, com 60 litros, 600 km e com 120, 1.200 km. Está aumentando a quantidade de litros e a quantidade de quilômetros também está aumentando. Se eu fizer o caminho inverso, se eu começar a diminuir a quantidade de litros, a quantidade de quilômetros também vai diminuir. Então, nós chegamos à conclusão que essas são grandezas diretamente proporcionais. E percebemos ainda que a razão é constante, ou seja, é igual a 2. 60 dividido para 30 dá 2. 120 dividido para 60 dá 2. 1.200 dividido para 600 dá 2. 600 dividido para 300 também dá 2. Então nós temos que a razão é constante e é igual a 2. Alguns exemplos de grandezas diretamente proporcionais. Temos a relação entre o tempo e a produção. Por exemplo, numa fábrica, se você aumenta as horas de trabalho, a produção vai aumentar se as condições forem as mesmas. Preço, se você leva uma quantidade de produto, você paga um preço. Se você aumenta a quantidade de produto que você vai levar, se você pensar no mesmo produto, o preço que você vai pagar no final é maior. E o tempo em relação à distância. Por exemplo, se eu passo um determinado tempo caminhando, eu percorro uma determinada distância. Se aumento esse tempo de caminhada, eu vou aumentar então a distância percorrida. É claro que estou levando em consideração que eu sempre andei no mesmo ritmo, um ritmo constante, com velocidade constante. Vamos então agora às grandezas inversamente proporcionais. As grandezas inversamente proporcionais, como o próprio nome já diz, olha o que vai acontecer. Quando aumenta uma grandeza, a outra diminui. E se diminui uma, a outra aumenta. Elas sempre vão estar nessa situação oposta. Vamos a um exemplo. Numa viagem, quanto maior a velocidade média no percurso, menor será o tempo de viagem. Quanto menor for a velocidade média, maior será o tempo de viagem. Então, relação entre velocidade e tempo. Observe a tabela abaixo que relaciona a velocidade média e o tempo de viagem para uma distância de 600 km. Então temos aqui a tabela e vamos considerar
que com a velocidade de 60 km por hora nós fazemos essa viagem em 10 horas. É só dividir 600 por 60, nós encontramos 10. Com a velocidade de 100 km por hora, nós percorremos essa distância de 600 km em 6 horas. 600 dividido para 100. E assim segue, né? Até chegar em 300. Uma velocidade de 300, um absurdo essa pessoa. Não sei por que eu coloquei isso aqui. Mas percebam o seguinte, que à medida que a velocidade ela vai aumentando, o tempo ele vai diminuindo, certo? E vamos levar em consideração sempre que o deslocamento é constante, até porque ali são 600 km, sempre a distância percorrida é a mesma, tá? Então, aumentou a velocidade, diminuiu o tempo. São grandezas inversamente proporcionais. Para a gente descobrir se uma grandeza é ou não inversamente proporcional, nós multiplicamos os elementos correspondentes. Por exemplo, na coluna nós temos velocidade 60, tempo em horas 10. 60 vezes 10 dá 600. Se multiplicarmos ali na segunda coluna 100 vezes 6, 600. Se nós multiplicarmos ali todas as colunas que a gente tem, sempre vamos encontrar 600. Outro exemplo que a gente tem de grandezas inversamente proporcionais é a vazão de água e o tempo, por exemplo. Se você liga uma torneira e aumenta a vazão de água, o tempo para encher determinada recipiente ele diminui. Agora, se você diminui a vazão de água, o tempo para encher o mesmo recipiente vai aumentar. Compare as grandezas. Se uma aumenta e a outra diminui, são inversamente proporcionais. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no nosso canal. Deixe um comentário aqui com o joinha, se você gostou, com dicas e sugestões de conteúdos que você gostaria de ver. Não esquece de curtir o vídeo, mano. Se inscrevam no canal. É isso, acabou.